Bem-vindos ao canal Química Pelúcio e nessa videoaula nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de radioatividade. E agora em específico nós vamos estudar essas emissões nucleares, certo? As propriedades que essas emissões nucleares apresentam, certo? Então na última aula a gente viu algumas emissões, as principais. Aqui é a emissão alfa. Se você lembrar, né, a emissão alfa é aquela emissão que tem dois prótons, né, que é jogado para fora dois prótons e dois nêutrons do núcleo. Por isso, né, por ela emitir dois prótons e dois nêutrons do seu núcleo, a gente diz que a massa dela é 4, né, então é lançado 4 de massa para fora, e por ser tirado dois prótons, então aí ela tem 2 na parte de baixo, porque são lançados, né, 2 prótons para fora. A emissão beta é aquela emissão de elétrons. Elétron não tem massa, então nesse caso tem massa, mas é desprezível, né? Então 0 na parte de cima e menos 1 porque um elétron é jogado para fora. E a radiação, né, a emissão gama, que é puramente energia. Beleza, gente? Ela não envolve partículas sendo emitidas aí. Ela é exclusivamente energia eletromagnética, beleza? De alta frequência. Beleza, gente. Agora, como é que a gente vai entender isso daqui na prática? Quais são as características, as propriedades que essas emissões apresentam, beleza? Primeira delas aqui, nós vamos estudar a questão da massa, ok? Então, aqui a primeira que a gente vai estudar é a questão da massa. Bom, gente, qual dessas três partículas é mais pesada, certo? Qual delas tem mais massa? É a alfa, né, gente? Ela libera 4 partículas, né? 2 prótons e 2 nêutrons, que são as partículas mais pesadas dentro do átomo. Então, aqui no caso, a alfa é a mais pesada de todas, certo? Justamente porque ela tem 4 aqui de massa. Já a beta, gente, ela é a intermediária, comparando aqui. Porque mesmo o elétron sendo uma massa extremamente pequena, mas ainda é uma partícula. Quando eu comparo, por exemplo, com a emissão gama, que é só energia e não é partícula, a beta ela tem mais massa do que a gama, beleza? Que é só energia. Então, nesse caso aqui, a gente vai interpretar dessa maneira. A alfa é a partícula mais pesada que nós temos, certo? Porque ela emite 2 prótons e 2 nêutrons. Em seguida, vai vir então aqui a emissão beta, certo? Porque ela emite um elétron, e elétron é uma partícula de massa extremamente pequena, mas é uma partícula. E a gama é a mais leve de todas, justamente porque ela é apenas energia, ok? Então, gente, em questão de massa, essa é a ordem que nós temos. A alfa é a mais pesada, a beta é a mais leve e a gama é a mais leve de todas por ser só energia. Beleza? Agora, em relação à velocidade, vamos pensar no seguinte. Quem tem muita massa não vai se mover tão rapidamente, beleza? Não consegue ser tão rápido, ok? Então, nesse caso aqui, a emissão alfa, por ela ter mais massa, ser a mais pesada, ela não consegue, então, aí no caso, se mover com alta velocidade. Ela não é uma emissão tão rápida assim, diante das outras que nós temos, certo? Então, como ela tem muita massa, então, nesse caso aqui, ó, quanto maior for essa massa, menor vai ser a velocidade dessa emissão, beleza? Então, olha só. Quem que tem aqui no caso a menor massa? A gama, que é puramente energia elétrica, certo? Como a gama, então, é a mais rápida aqui. Rápida quanto, professor? Ela é, gente, exatamente a velocidade da luz, certo? Não existe na natureza velocidade maior que a da luz. E a emissão gama, por ser apenas energia, certo? Energia eletromagnética, ela tem exatamente a mesma velocidade que a da luz, ok? Bom, qual que é a segunda mais leve? É a beta, né? Que é só um elétron. Então, aqui vem a beta como a mais leve em segundo lugar. Bom, quanto que a beta é? A beta, ela é, em média, 95% da velocidade da luz.
Então ela é rápida por ser elétron, né? Partícula bem levezinha, mas não chega a ser a velocidade da luz, ok? E a mais pesada de todas, que é a emissão alfa. Então, como ela é a mais pesada, ela é a mais lenta também, beleza? Então, olha só, poder de penetração, né? De ultrapassar as coisas. Tentar desenhar um esqueminha aqui. Olha só, então imagina aqui que eu tenha alguns sistemas aqui, beleza? Bom, gente, funciona da seguinte maneira. Quem é muito pesado também não consegue penetrar nas coisas com facilidade, certo? Porque tem muita massa, é uma emissão grande aí, então não consegue penetrar com facilidade nos lugares. Então vamos estabelecer também essa regrinha aqui, ó. Quanto maior for essa massa, menor vai ser a capacidade dessa emissão penetrar, certo? Ultrapassar aí superfícies, né? Lugares. Então, quem tem muita massa não consegue ultrapassar tanto, porque é grande, né? Uma partícula grande, de grande massa, beleza? Então, nesse caso, quem que consegue penetrar menos aqui? Bom, quem consegue penetrar menos é alfa também, né? Porque ela não consegue, né, ultrapassar com facilidade porque ela tem muita massa. Então, por exemplo, aqui, ó, a emissão alfa, ela não consegue ter um poder de penetração muito alto, né? Não consegue passar nas coisas com tanta facilidade, porque tem muita massa, certo? Depois aqui, bom, a beta, que é a média, né? No meio delas ali, tem massa média, né? Bem pouquinha, mas é partícula. Então, ela já consegue ultrapassar um pouco mais que a alfa, certo? Mas, mesmo assim, ela é uma emissão de uma partícula, mesmo que ela é leve, mas ainda não tem, assim, é um poder de penetração médio, beleza? Um poder de penetração médio. E a gama, gente, ela é puramente energia, então o poder de penetração dela é bem maior, beleza? É bem maior do que as das outras, ok? Então, gente, segue essa ideia também de penetração. Quem é muito pesado, a emissão, quanto mais pesada for, mais dificultado é para ela conseguir penetrar, ultrapassar superfícies, ok? Então, vamos só deixar esse esqueminha aqui. Então, a gama, ela tem poder de penetração maior que a beta e a beta maior que alfa, ok? Agora, gente, poder de ionização. Agora, primeiramente, vamos entender o que significa, antes de tudo, isso aqui, ionização. Ionização é arrancar um elétron, né? Arrancar elétron de um átomo, beleza? Então, imagina aqui uma seguinte situação. Aqui eu tenho um átomo, certo? Vou desenhar de uma maneira muito rústica, beleza, gente? Tipo, imagina um modelo atômico de Thomson aí, certo? Então, aqui, ó, um elétron grudadinho aqui na esfera. Vamos usar o modelo de Thomson aqui. O que é ionizar? Ionizar significa arrancar esse elétron aqui. Eu tenho que tentar arrancar esse elétron que está aqui grudado na minha esfera maciça aqui, beleza? Então, ionizar é isso, arrancar elétrons. Concorda comigo que a maneira de eu conseguir arrancar esse elétron seria esbarrando nesse átomo, certo? Então, imagina que eu tenho aqui uma emissão ali radioativa, que está vindo de frente com esse átomo aqui, beleza? Então, uma emissão ali radioativa. E essa emissão, ela vai esbarrar com esse átomo aqui. O que acontece? Quando ela esbarra, né, ela dá ali um de frente ali, né, bate de frente aqui, ela consegue arrancar esse elétron que está no átomo, beleza? Então, isso que nós dizemos de poder de penetração de uma emissão. Em palavras, vamos dizer assim, mais simples, seria a capacidade que uma emissão nuclear tem, uma emissão radioativa tem, de esbarrar num átomo e conseguir arrancar elétrons dele, certo? Provocar uma ionização nesse átomo. Então, essa emissão esbarra nesse átomo e quando ele esbarra, ele arranca um elétron, certo? Faz com que esse átomo ionize, perca esse elétron, beleza? Então, ali essa emissão faz uma tromba, colide ali com esse átomo e arranca esse elétron, ioniza esse átomo, beleza?
Entendido então o que é essa ionização, agora eu quero pensar com vocês. Se essa emissão for pequenininha, vai ser um esbarrão pequeno também. Então, uma emissão pequena, quando esbarra, não vai conseguir ionizar tanto assim, certo? Então, se eu tenho uma emissão com massa, olha só, uma emissão, só trocar aqui de cor. Aí. Então, olha só, imagina aqui que eu tenho uma emissão. Se essa emissão tiver uma massa pequena, for uma emissão pequena, ela não vai esbarrar direito nesse átomo e não vai conseguir ionizar tanto, beleza? Então, quando que uma emissão consegue ionizar um átomo? Quando ela é uma emissão grande, quando ela tem grande massa, ela é grande. Aí ela consegue esbarrar com mais facilidade, né? Colidir melhor, com mais facilidade, né? Com esse átomo, e aí consegue arrancar esse elétron com mais facilidade. Então, emissão grande colide de maneira mais frontal, né? E consegue arrancar com mais facilidade esse elétron, consegue ionizar mais. Por isso, então, que eu vou dizer o seguinte: quanto maior for a massa, maior será o poder de ionização dessa emissão. Então, ionização. Então, quanto maior a massa, quanto maior for essa emissão, maior o poder de trombar e arrancar um elétron ela tem do átomo que estiver na frente dela, certo? Imagine, por exemplo, que essa emissão, uma emissão alfa, ela está passando pelo ar. E ela esbarra com os átomos de nitrogênio e de oxigênio, certo? Então, quando ela esbarra com esses átomos de oxigênio e nitrogênio na atmosfera, né, no ar, ela pode ionizar, ela pode arrancar um elétron desses átomos, beleza? Um exemplo prático disso, ok? Então, olha só, gente, quem tem alto poder de ionização, então, aqui? Quem tem mais massa, quem é maior, consegue esbarrar com mais facilidade. Nesse caso aqui, a emissão alfa, ela é a emissão que tem maior poder de ionizar, de esbarrar e arrancar um elétron. Depois vem a emissão beta, que é intermediária. E a emissão gama, gente, que é puramente energia. Ela não vai conseguir esbarrar e arrancar um elétron, certo? Então, o poder de ionização dela é bem baixo, beleza? Então, gente, você percebe que a beta, ela é intermediária em tudo, né? Justamente porque ela tem uma massa extremamente pequena. Então, a massa dela é média, a velocidade dela é média, a penetração dela é média, o poder de ionizar dela é médio. Sempre diante dessas emissões alfa e gama, ela sempre fica intermediária, beleza? Bom, gente, vamos agora para a última propriedade radioativa, né? Para a segunda propriedade dessas emissões radioativas, que é a natureza elétrica dessas partículas, ok? Então, imagina aqui que eu tenha dentro desse sistema aqui um elemento radioativo aqui que faz emissões alfa, beta e gama, beleza? Então, esse material, essa amostra radioativa desse radioisótopo, né? Ele emite alfa, beta e gama, beleza? Então, olha só para a gente lembrar uma coisa, gente, que é muito importante para nós aqui. A emissão alfa, ela emite 2 prótons. E 2 prótons são cargas positivas. A emissão beta, ela emite um elétron. E um elétron é uma partícula negativa. Beleza? É uma partícula negativa. A emissão gama é só energia, então não tem carga elétrica nisso daqui. O que acontece? Quando eu submeto essas emissões, né, elas vão ser emitidas juntas, alfa, beta e gama, tudo junto assim, tá aqui, sai de dentro, tudo junto aqui, beleza? Sai tudo junto. O que acontece? Quando eu submeto essas emissões a um campo elétrico uniforme, ou seja, aqui eu tenho uma placa carregada positivamente e uma placa carregada negativamente. O que vai acontecer com essas emissões? Quando elas passarem diante desse campo elétrico, algumas delas vão sofrer desvios, de acordo com a natureza elétrica que elas têm. Lembra que cargas, né, o oposto se atrai, beleza? Então, o oposto se atrai. Agora, olha só. Então, vamos dizer que vão passar então a alfa, beta, gama nesse campo elétrico.
Então a alfa aqui em vermelho, beleza? A alfa, gente, ela tem natureza elétrica positiva, beleza? Deixa eu só reescrever aqui de novo, aí. Ó, então aqui a alfa, ela tem carga elétrica, natureza elétrica positiva. Então ela vai ser atraída para o campo negativo, beleza? Então olha só, a alfa, ela tem natureza elétrica positiva, porque ela emite 2 prótons, beleza? Então ela vai ser arrastada, ela vai ser puxada, essa emissão alfa, para o lado negativo do meu campo elétrico. Já a beta, como é a emissão negativa, né, de elétrons, ela vai ser atraída para o lado positivo do meu campo elétrico, beleza? Então aqui a beta, ó, ela vai vir aqui para o lado positivo, porque ela é uma emissão de elétron, de partícula negativa. Então ela vai ser atraída para o lado positivo. E a emissão gama, como ela é só energia e não tem carga elétrica, ela vai passar reto aqui, né? Tentei pelo menos desenhar reto. Então aqui ela vai passar reto por dentro desse sistema, beleza? Então ela não vai sofrer desvio nenhum diante do campo elétrico, justamente porque ela é só energia, né? Energia de alta frequência, beleza? Então, gente, era isso por essa videoaula. Espero que você tenha entendido essas propriedades dessas emissões. E na próxima aula nós vamos continuar falando sobre radioatividade, beleza? Então acompanhe aí a nossa próxima aula.